Estamos ao vivo, mais uma vez direto da Sulvimes, aguardando o Instagram avisar todo mundo, todos os nossos fãs, de que a gente está ao vivo e hoje com uma proposta super diferente. Para quem não me conhece, eu vou aproveitar, vou tirar a máscara para que você me ouça um pouquinho melhor. Eu sou a jornalista Roberta Dietrich, estou invadindo aí nos últimos dias o Instagram da Sulvimes para a gente fazer um trabalho muito bacana de conteúdo, marcando o novo endereço da loja aqui em Balneário Camboriú, Terceira Avenida, número 200. É aqui que você vai conhecer as novas instalações, o novo showroom da Sulvimes, essa marca super bacana, especializada em móveis para áreas internas e externas, com materiais naturais, muita fibra, muita madeira, muito material bacana, corda náutica. E de onde vem esse material, né? Para onde vai depois do uso? Como é que ele é reaproveitado? É reaproveitado? Será que não? Aliás, sustentabilidade não é tema da moda, não. Não é marketing. É uma questão de um novo olhar para o futuro. Ainda mais agora, com esses novos tempos, onde a sustentabilidade, o futuro do planeta vem preocupando todos nós. A gente tem reavaliado todas as nossas posturas como seres humanos e como marca. E é por isso que a gente resolveu fazer essas videoaulas. Aliás, antes de a gente começar e de eu chamar o nosso convidado que vai assumir o meu lugar e vai ficar com você aí pelo menos por 30 minutos, vai ali embaixo onde tem um aviãozinho, todos vocês, e cliquem ali no aviãozinho e convidem todos os seus amigos para acompanhar com a gente. Essa não é uma live comum, é uma videoaula ao vivo. A gente vai ensinar na prática questões de sustentabilidade. E para isso, a gente convidou o Arthur da Rastro Sustentabilidade, uma empresa especializada em ajudar pessoas como eu e como você e marcas das mais diversas a implantar questões de ecologia, de cuidado com a natureza, com resíduos, com a matéria-prima, com tudo isso. Ele vai explicar direitinho tudo que a Rastro Sustentabilidade pode fazer para vocês. A gente está transmitindo pelo perfil da Sulvimes e também pelo perfil da Rastro. Quem acompanha a gente por aí também, um super beijo. E agora com vocês, Arthur da Rastro Sustentabilidade. Vamos trocar de lugar. Obrigado, Roberta. Obrigado pelo convite. A Sulvimes, a Gabi. É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde de segunda-feira para falar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é a sustentabilidade, né? E quando a Gabi e a Roberta conversaram comigo sobre o tema, eu falei que tem tudo a ver, né? Muito fácil a gente conectar a sustentabilidade com a Sulvimes, né? A gente entende que sustentabilidade vai muito além de separar um simples lixo, né? A gente tem que conectar isso desde dos nossos fornecedores, como a gente se relaciona com a comunidade em torno do nosso negócio, como a gente pensa na matéria-prima de cada peça. Então, nossa conversa hoje é trazer um pouquinho da sustentabilidade de uma maneira prática para o nosso dia a dia em casa, né? Então, é muito importante a gente começar a pensar num contexto mais amplo do que é sustentabilidade, de como a gente pode implementar no nosso dia a dia, né? Uma das coisas que a gente tem que trazer para esse conceito é dos nossos recursos, né? A gente tem recursos finitos, a gente sabe que uma economia depende de recursos naturais para existir, né? Então a gente tem que trabalhar o econômico, o social e o ambiental. Esses são os 3 pilares da sustentabilidade, né? Se a gente não adianta ter um negócio, uma casa, uma escola onde o meio ambiente é cuidado, as pessoas são cuidadas, mas ele não dá lucro, né? E ao mesmo tempo a gente não pode ter um negócio que dê lucro, pense no meio ambiente, mas não pensa nas pessoas. Então a gente tem que pensar que a sustentabilidade é esse tripé. Se um dos 3 não estiver sendo bem cuidado, a gente vai estar falhando em algum momento desse processo todo. Então é bem tranquilo a gente falar de sustentabilidade num ambiente onde a gente tem segurança, né, que é a nossa casa. A gente pode falar com os nossos filhos, pode levar isso, extrapolar do meio onde a gente vive. E essa questão da sustentabilidade, ela precisa ser prática, né? Eu não posso gourmetizá-la a ponto de ficar cara para as pessoas, e eu também não posso distanciar essa sustentabilidade do dia a dia das pessoas, tornando algo complexo. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em praticidade, né? A gente tem que ser prático. Às vezes não, né? A maioria desse conceito, a gente tem que trazer uma forma funcional e repensar algumas ações em casa.
Então, quando a gente repensa algumas ações e traz a praticidade, consequentemente a gente também tem economia. Então, quando pensa em sustentabilidade, pense em economia também. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão do resíduo, que a gente fala bastante sobre a questão do lixo. E se vocês estiverem me ouvindo bem, faz um joinha. Se estiver ruim, o áudio também, dá um toque aí pra gente. E sintam-se à vontade para trazer perguntas, né? Dúvidas que vocês tenham aí da casa de vocês, do dia a dia, com as crianças, enfim, com a família, de ajudar nesse conteúdo que a gente produz diariamente nas nossas casas, né? Então, quando a gente fala de lixo hoje, a gente tem um número de 1 kg de lixo por pessoa no Brasil. É uma média, né? A gente tem aí de 800 a 1 kg de lixo, 800 gramas a 1 kg de lixo por dia que cada brasileiro produz. Então imagina, vezes 220 milhões de pessoas no nosso país, quanto de lixo isso dá. E ele também tem essa questão de que hoje a gente está fazendo o quê? A gente coloca tudo numa sacola de lixo, mistura tudo e manda para um aterro sanitário. A partir do momento que a gente mistura todo o nosso resíduo, a gente já não consegue mais recuperar esse material. Então, a gente tem que olhar para as nossas cidades e ver se já existe uma coleta seletiva e, a partir disso, aproveitar desse serviço, que é um serviço que nós mesmos pagamos, né? Para que exista a coleta seletiva no nosso município, a gente tem um custo. Esse custo é para as prefeituras e, para vocês terem uma noção, Florianópolis, a capital aqui de Santa Catarina, o custo é de cerca de 130 milhões de reais por ano para tirar o lixo da frente da nossa casa, andar 20 quilômetros e chegar no aterro sanitário e essa matéria nunca mais ser recuperada. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, muita coisa vem do meio ambiente, vem dessas questões de resíduo, e aí eu trago para vocês algumas informações sobre os recicláveis, né? Aqui a gente tem algumas embalagens e, basicamente, o nosso resíduo, ele vem de embalagens. Tudo que a gente compra, né, seja de alimento, enfim, coisas do nosso uso do dia a dia, vem em embalagem. E o que é isso? Nada mais é do que natureza processada, né? Essa latinha uma vez foi minério, esse papel uma vez foi uma árvore, e esse plástico uma vez foi petróleo. E aí até quero começar com vocês com os nossos materiais feitos de isopor. Existe ainda um mito de que o isopor não é reciclável, mas ele é. E para algo ser reciclável, a gente precisa atender dois pré-requisitos: viabilidade técnica e viabilidade econômica. Vamos pensar no isopor. Do que é feito? É plástico, só que ele é um plástico expandido. 2% mais ou menos aqui a matéria-prima é plástico e o resto é ar. E o que impede um isopor ser reciclado hoje? A questão do transporte, da logística. É muito volumoso e pouco pesado. Então o isopor ele só vai ser reciclado se ele tiver a viabilidade econômica e ter uma reciclagem perto da onde gerou. Mas tecnicamente o isopor é reciclado. Então o ideal, né, depois que veio uma carne, um legumes ou qualquer outro, um bolo que comprou na padaria, o ideal é que a gente limpe esse material, separe junto com os outros recicláveis, né, e coloca no dia da coleta seletiva. Mas Arthur, por que tem que limpar? A gente tem que pensar que tem que limpar porque se eu colocar isso daqui sujo de sangue de carne ou qualquer outro alimento, eu coloco eu acabo sujando os outros resíduos. E o papel, por exemplo, se ele molha, ele acaba perdendo a viabilidade de reciclagem. Porque ele fica um papel molhado, com gordura e tudo mais, e acaba sujando. E quando chega lá na cooperativa de reciclagem, esse material se perde. Então o ideal é a gente sempre higienizar as nossas embalagens, separá-las num espaço onde não precisa se preocupar, porque como está limpo, a gente não vai ter barata, não vai ter rato, não vai dar cheiro. E a coleta seletiva geralmente passa só uma vez por semana na nossa casa. Então a gente higieniza esse material e coloca na coleta seletiva no dia certo. Por quê? Né? A gente tem muita questão ambiental, mas são várias famílias e pessoas que dependem da separação do nosso resíduo em casa para elas terem trabalho e renda nas cooperativas de reciclagem. Então, uma coisa que o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil de Florianópolis fala, questão de lixo zero não é uma questão ambiental, é uma questão ética, né? Se eu mandar esse matéria-prima para uma cooperativa de reciclagem sujo, eu estou mandando o insumo de um trabalho para um trabalhador que eu nem conheço de uma maneira errada, né? Que talvez ele não vai aproveitar e vai só, enfim, desencadear outros problemas. É importante também a gente lembrar que os resíduos recicláveis, eles são em torno de 50% do que uma casa gera de resíduo
durante o dia, o mês ou a semana. Então, 50% do nosso lixo, ele é reciclável e são os resíduos para a gente mandar para reciclagem. Antes de eu ir para o segundo resíduo, que são os compostáveis, que eu sou apaixonado por esse resíduo, que são conhecidos também como resíduo orgânico, eu vou pedir para vocês, se quiserem convidar amigos, aquele aviãozinho de papel, que parece de aviãozinho de papel aqui embaixo da live, é para compartilhar e chamar mais amigos também. Então a gente tem aí mais um tempo de bastante assunto legal. Bom, falando dos recicláveis, que é em torno de 50% do que a gente produz numa casa, 40%, ou seja, a gente já atinge a meta de 90% de todo o resíduo que a gente produz, é resíduo proveniente da nossa alimentação. E aí vem um detalhe muito engraçado, que quando a gente pensa no resíduo da nossa alimentação, a gente está pensando naquele resíduo orgânico, né, o nome orgânico, que mistura com o lixo do banheiro e vai para o aterro. Só que, na verdade, quando a gente olha para os resíduos da nossa alimentação, a gente vê parte de um alimento, de comida que a gente não ingeriu, mas que tem muito recurso, muito nutriente para voltar para o solo, virar adubo, e a gente desvia isso de aterro, tem as plantas mais bonitas em casa e cria um sistema muito mais harmonioso com a natureza. Então façam até uma reflexão comigo. Antigamente, quando as nossas famílias, enfim, os nossos ancestrais moravam, era em sítio, né? Então nada se perdia. A casca de uma manga, a casca de uma banana ia direto para a horta e isso virava adubo e tinha mais alimento. Hoje a gente, né, na vida moderna, enfim, a gente foi para espaços menores, apartamentos, lugares sem horta, sem terra, e aí acabou que a gente misturou tudo e mandou lá para o lixão, para o aterro sanitário. Só que quando a gente olha esse material aqui, a gente tem que olhar para ele como resíduo proveniente da nossa alimentação. Ou seja, ele faz parte do ciclo dos alimentos e não do ciclo do lixo. Então 40% dos resíduos da nossa casa, eles podem ser transformados em adubo. Então, por exemplo, aqui, uma borra de café, né? Aqui, esse daqui é um restinho do meu café da manhã, tirando o milho que é da sopa de ontem. Essa borra de café nada mais é do que plástico, uma celulose muito fina, e café, né, que não desceu junto na hora de preparar essa bebida. Então a gente tem aqui um riquíssimo nutriente que, se eu coloco numa composteira, e para quem nunca ouviu falar, né, mas eu não tenho espaço em casa e tudo mais, a gente tem as composteiras que elas servem para a gente colocar esse resíduo, as minhocas vão lá e comem, e aí a gente tem adubo de qualidade no final do processo. Então, assim, casca de fruta, de verdura, resto de borra de café, de chá, caroço, esses talos, tudo que for orgânico e da nossa alimentação, é nosso dever, é nosso direito, enfim, é tudo nosso de colocar isso de volta na terra de algum jeito e evitar de que ele se misture com isso daqui e vá para um aterro sanitário, né? Então é muito uma responsabilidade que a gente tem com os nossos resíduos e querer dar um novo sentido para toda essa matéria. Bom, para quem eu não consegui hoje trazer uma composteira para vocês aqui para mostrar no detalhe, isso é uma aula que a gente fica só falando de compostagem, mas quem quiser um manual de compostagem a gente tem da Rastro. Se quiser, eu vou pedir para o pessoal botar nos comentários, é contato@rastro.eco.br. Pode mandar um e-mail para a gente ou aqui no Instagram da Suvimes também, que a gente manda essa apostila de como montar um minhocário para colocar esses resíduos e transformar em adubo. Quem mora em casa, gente, é um privilégio, né? Ter uma horta, ter um jardim. Então, assim, coloca isso daqui na terra, não precisa fazer um grande buraco. Coloca na terra e cobre de matéria seca. Palha, grama, folha seca. E aí o próprio solo vai absorver esses nutrientes e vai sumir. Então, assim, vai deixar de comprar adubo, né? Vai ficar muito mais funcional a casa quando a gente olha o nosso resíduo de uma maneira diferente. Bom, dito isso, reforço, se alguém tiver alguma dúvida sobre compostagem e reciclagem, a gente ainda está nesse tema e fiquem bem à vontade para perguntar, viu? Uma coisa, bom, a gente, né, só recapitulando aqui, recicláveis, 40%, orgânicos, compostáveis são 50% da nossa casa, ou seja, faltam 10%. 10% é lixo de banheiro,
que não tem como reciclar e nem compostar. Então a única matéria que vai para um aterro sanitário é o lixo do banheiro, fralda descartável, um fio dental, um cotonete. São coisas que não têm viabilidade de reciclagem e nem de compostagem. Então só 10% de uma casa que pensa na questão da praticidade do resíduo é que vai ocupar um serviço público de coleta de lixo no nosso dia a dia. Bom, a gente também tem os resíduos perigosos, que é pilha, bateria, lâmpada. Esse material a gente recomenda devolver aonde comprou após uso, ou então em muitas lojas que recebem ou tem alguma campanha. Às vezes chega no banco, tem lá um papa-pilha, né? Tem numa loja, tem algum outro tipo de coleta desse material. Então assim, esse material, como ele tem custo para reciclar, ele não é um material que pode ir na coleta seletiva. Ele tem que ir para um ponto de coleta específico e ser encaminhado e voltar para a indústria para fazer a reciclagem, tá, pessoal? E aí, diante desses 4 cenários, né, o reciclável, compostável, não reciclável e perigoso, a gente começa a entender o nosso resíduo e fazer uma separação mínima disso no nosso dia a dia. Aqui falando, né, meio rápido, a gente não tão próximo e tirar dúvida na hora, se bem que dá pra gente conversar aqui também, o pessoal tá de olho nas perguntas. Inclusive tem uma perguntinha ali na caixa. Posso clicar aqui para ver se ela aparece alguma coisa aqui pra gente? Olha só, existe algo orgânico que não dá para reciclar? Existe algo orgânico que não dá para reciclar. Provavelmente essa pergunta é relacionada aos orgânicos da compostagem, né? A reciclagem dos orgânicos é a compostagem, uma pergunta muito boa. Quando a gente tem minhocário, a gente tem que ter algum cuidado porque é a minhoca que vai fazer esse trabalho. Então a gente não pode colocar nada de origem animal e nada muito cítrico. Então, por exemplo, queijo, laticínios, resto de carne, gordura não pode ir na composteira, porque senão as minhocas elas não comem, daí cria um mofo, atrai vetor, dá cheiro. Então, no minhocário, são coisas de origem vegetal, tá? Se fizer uma compostagem direto no solo, na horta, aí já tem uma liberdade um pouco maior para colocar casca de limão, que é muito ácido, colocar às vezes um pedaço de queijo que estragou, enfim, alguma coisa de origem animal, daí no solo pode. No minhocário, o ideal é a gente não colocar nada de origem animal, tá, pessoal? E aí, assim, quando a gente está falando de compostagem, a gente está se conectando muito forte com a questão da alimentação, né? A alimentação, e a gente olhar para a alimentação, a gente percebe o quanto a nossa alimentação é política, né? Ela envolve setores, ela envolve toda uma questão de organização. E aí a gente começa a se conectar com ter uma horta, comer alguma coisa mais orgânica, pensar em, sei lá, em vez de comprar um lanche à toa na rua, na correria, ter, sei lá, alguma coisa mais saudável na bolsa, na mochila. Então a nossa alimentação, ela diz muito do que a gente é, do que a gente consome e do que a gente financia nesse contexto todo que é comer pelo menos 3 vezes ao dia, né? Então a gente começa a olhar para a nossa alimentação e aí a gente também consegue imaginar alguma coisa de consumo consciente nisso. E aí tem muito essa coisa, né, de descascar mais e desembalar menos. Vamos dar um exemplo bem básico aqui, né? Uma coisa é eu descongelar algo pronto do meu freezer e colocar no micro-ondas e comer. Outra coisa é eu pegar, ir numa verdureira ou no supermercado, preparar o meu alimento e aí comer isso depois, né? A gente tem todo um processo produtivo por trás. A gente, em vez de descongelar simplesmente uma lasanha e botar no micro-ondas, não, eu vou cozinhar com a minha família, eu vou ensinar meus filhos de que, né, não vem pronto, a gente tem que preparar os alimentos, cria esse laço familiar e, consequentemente, os resíduos são diferentes, né? Então, às vezes, a partir do lixo, a gente consegue fazer toda uma mudança de hábito no nosso dia a dia de uma maneira super tranquila. Aqui chegou mais uma pergunta sobre medicamentos, né? Para se ter uma ideia, se eu analisar o lixo de qualquer pessoa, a gente consegue saber até se ela é doente, né? Porque lá vai ter embalagem de remédio ou não. Então, assim, me veio isso na cabeça agora por causa da pergunta. Mas medicamento vencido, o ideal é que a gente devolve nas farmácias e as embalagens também. Então, a gente faz esse movimento em relação aos medicamentos. Se venceu, devolve no Papa Pílula nas farmácias e as embalagens podem ir na coleta seletiva normal, tá? Então vamos lá.
Outra coisa que é legal a gente falar de consumo consciente, que às vezes a gente não tá tão familiarizado e muitas vezes é um resgate, e para quem não sabe, isso é uma esponja. Hoje a gente tem as esponjas comuns na nossa casa, né? Em geral é aquela verde e amarela, e aquilo lá é feito de plástico. E depois de algumas semanas, se a gente percebe, aquele lado verde vai ficando gasto, ele vai sumindo, ela já não vai tendo toda aquela potência de limpar. O que acontece com uma esponja? Ela vai se esfarelando. Então, por ela ser feita de plástico, aquelas micropartículas de plásticos, elas vão soltando durante a lavação. Isso vai no nosso esgoto e chega nos oceanos e rios, como a gente já sabe que é onde vai todo o nosso resíduo líquido, né, nas nossas casas. Então, uma substituição que eu acho muito legal, num primeiro momento parece estranho, mas faz muito sentido, são as esponjas vegetais, né? Para quem nunca viu, ele lembra muito um pé de chuchu. Ele dá uma parreira muito grande e ele começa a soltar as espigas dessa esponja. Ela é fina do jeito que está aqui, só que ela é bem comprida. E aí a gente corta, não preciso plantar um pé de esponja em casa, a gente tem no mercado isso, e ela não é só para banho, né? Ela vai ficando super macia conforme o tempo de uso. Eu uso em casa, na pia, enfim, para fazer limpeza. E o legal é o quê? Como isso daqui é um vegetal, o farelo que ele cai e vai para os oceanos e para os rios não é algo que contamina como o plástico, o microplástico, né? E depois, no final do uso, quando ela estiver super pequena e não estiver dando para usar, eu posso colocar ela na minha composteira ou enterrar direto no solo, que vai apodrecer e vai virar adubo. Então são algumas coisas que a gente muda, né, no nosso dia a dia, e a esponja é um exemplo muito legal de compartilhar, que impacta, né, de uma forma menos agressiva essa questão do meio ambiente. E às vezes mais barato, né, então a gente tem todo isso para repensar. A gente já está quase encerrando aqui e até queria ver se tem mais alguma pergunta. Como a gente ajuda o planeta, muito bacana. Valeu, Gabi, tá assistindo a gente. Pessoal na Rastro também não falou mais nada, mas assim, deixa eu só falar para vocês um pouquinho sobre a questão do consumo consciente. Que nem a gente ouve muito falar de sustentabilidade e às vezes a gente não sabe do que se trata, e eu comentei daquele tripé do econômico, social e ambiental. Quando a gente fala de consumo consciente, a gente tem que pensar da onde vem o nosso produto, né? Qual é a matéria-prima, quem fez, se não tem trabalho escravo, se é uma matéria-prima que ela dura bastante, né? Toda a parte de produção, e existe até uma máxima de que fala que todo lixo é um erro de design, né? Quem projeta no caso aqui da Suvimes, uma peça, ela tem que pensar nessas questões, né, de resíduo, de matéria e tudo mais. E a gente, como consumidor, é muito importante a gente olhar na hora de fazer qualquer compra, né? Não estou falando aqui especificamente de móveis, desde uma peça, uma roupa, né? Será que esse tingimento é diferente se for natural? Né? Será que uma peça que chega no Brasil a R$30 não teve trabalho escravo lá em Bangladesh? Será que não faz sentido a gente comprar coisas locais, incentivar esse consumo local? Tem tudo isso que engloba o consumo consciente. E aí, né, um dos mimos da Suvimes que fala de consumo consciente, e a gente tem essa questão do consumo das sacolas plásticas, né? Qualquer coisinha que a gente compra na rua é uma sacola plástica que provavelmente vai durar uma vez na nossa mão só e vai virar lixo em poucos minutos, em algumas horas, né? Então, quando o básico do básico de um consumo consciente é a gente às vezes ter uma eco bag. E tem muitos casos, né, de às vezes a gente chega no supermercado e fala, putz, esqueci a eco bag. Então, um conselho que eu dou é ter pelo menos uma dentro do carro sempre, uma no porta-mala, deixa uma em casa, uma no escritório, uma em cada canto. Porque quando a gente for comprar e sair para fazer alguma compra, já vai estar na mão. E essa daqui é da Suvimes, é muito legal esse projeto que eles também têm aqui na fábrica, na loja, que são resíduos têxteis de várias produções e parceiros deles. E aí eles fazem essas eco bags e presenteiam clientes e parceiros. É muito lindo esse projeto. E como eu digo, eco bag hoje em dia tem que ter pelo menos 2. É que nem um utensílio de casa, assim, né? Tu tem que ter, porque não faz sentido eu ir no mercado agora, comprar uma coisinha e outra e já simplesmente descartar aquela sacola plástica, né? A gente tem
Claro, às vezes usa no lixo do banheiro e tudo mais, aquele plástico, né? Mas provavelmente a gente tem muito mais sacola plástica em casa do que a gente realmente precisa. Eu acho que era isso. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui de falar para vocês. Né? Bom, eu acho que era isso. A questão da praticidade, né? A saúde pra gente, né? De ser mais sustentável. A questão do planeta, que são os nossos recursos e, consequentemente, o nosso bolso também, né? Às vezes, quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas meio que se assustam e falam, tá, mas e aí? O que eu preciso fazer? Eu não posso mais consumir? Eu não posso ter mais isso, aquilo? Não. Em vez de ter isso, a gente vai ter aquilo, né? São mudanças que a gente vai fazendo. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu vou chamar a Gabi, que é responsável pelas lojas e pelas Suvimes também, para ela dar um recadinho para vocês e encerrar nosso papo de hoje, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Olá, pessoal. Agradecemos a participação, vocês que estão aqui nos acompanhando, né, desde semana passada com as lives da Maratona do Design, que foi super bacana, que realmente a proposta da Suvimes foi essa, de trazer um conteúdo relevante, de aprendizado para todos vocês que nos acompanham. Espero que tenham gostado dessa videoaula, um tema super atual, muito importante que todos façam, né? Realmente é muito bacana a gente aprender e ser mais consciente nessa questão, né? Então eu agradeço a todos que participaram e essas lives e essas videoaulas são para marcar a nossa inauguração, a nossa nova loja aqui em Balneário Camboriú, né, que mudamos para o outro lado da rua, da nossa outra sala. Então estamos aqui com um espaço bem bacana para receber vocês da melhor forma. E as nossas videoaulas continuam, né? Na quarta-feira teremos também um tema bem legal com os florais, né? Como que os florais podem ajudar nesse período todo que estamos passando, as pessoas a terem um equilíbrio maior, emocional, psicológico. Então acompanhe conosco também na quarta, dia 27, com a querida Kátia, esse conteúdo bacana também. Muito obrigada e um grande abraço.